pela apresentação e explorar um pouco a plataforma junto com vocês. Quer passar, Bru, por favor? Ontem a gente enviou, né, o guia, não sei se todo mundo recebeu, mas detalhando um pouco mais. Não recebeu, Armando? Eu vou colocar aqui no chat também. Deixa eu pegar já. E aí, ô Cami, você tem aí fácil? Bom, enquanto a gente for falando, eu vou colocar aqui no chat para a gente, para vocês terem esse documento, que ele é bem legal para acompanhar. Vocês chegaram a fazer o cadastro do checkout ontem? Chegaram, né? Eu vou conferir então, porque aqui não foi por e-mail, mas a ideia era que o sistema bem enviasse por e-mail. Mas eu vou colocar para facilitar. Pode passar, Bru, por favor. Agora foi. Bom, então a gente vai falar como eu passei pelo módulo inicial e depois falar um pouco como interpretar esses resultados, como que avalia o desenvolvimento, sobre a parte da ferramenta que faz as comparações entre você e as empresas do seu setor. Pode passar. Como a gente falou ontem, esse módulo... a gente tem esse link aí, Meta 2030, que a gente vai jogar aqui no chat também, onde vocês podem pôr perguntas. E esse é o de perguntas, Bruno, ou esse é o que a gente falou ontem para fazer? Eu quero que ponha o de ontem, que é onde a gente vai conhecer melhor as empresas. Não, Sim, não é esse, né? Que é, coloca esse do link, que ele é bem interessante para a gente se conectar e começar esse networking. Então, cada um preenche aí, ó, quais são os ODS que a sua empresa atua, atualmente o que você faz para avaliar o seu impacto, quais outras ferramentas você conhece para medir o seu impacto, e deixa aqui as redes para a gente se conectar. Então, a gente criou aí esse template para a gente poder... e a gente vai mandar isso também para todos que se inscreveram, que tem gente que não está participando hoje dessa parte mais teórica, mas amanhã vai ser um momento muito legal de networking, né? Para a gente impulsionar as conexões de empresas que estão olhando para o impacto. Pode voltar, Bru. Espera aí. O Bruno já colocou aí no chat o guia também, para vocês terem acesso. Então, como a gente viu, né, no dia 1, a gente falou muito sobre como se inscrever na plataforma e a importância dessa inscrição com informações corretas para não ter que deletar e começar de novo. Alguém conseguiu, já começou a preencher ou vocês ainda não abriram? Alguém já fez essa experiência? Eu já tinha feito no passado, assim, só por pedaços, né? Eu trabalho com consultoria, eu tenho minha própria empresa, mas fora isso eu ajudo outros a fazerem. Eu já tinha feito o meu... Na verdade, tinha criado num curso, num e-class, eu criei uma empresa fictícia para fazer o assessment geral do Sistema B, o Impact Assessment, e aí eu tinha usado o mesmo na época de testes do SDG. E aí ontem, e aí é aquele negócio que você fala, se você cria uma vez de brincadeira, dançou. Então ontem eu criei de novo como se fosse agora para mim empresa de consultoria. Legal. Então eu não entrei ainda. Legal. Não comecei a responder. Então, hoje a gente entra no módulo inicial. Pode passar, Bruno. O módulo inicial, ele chamado de baseline,
ele é baseado e estruturado dentro dos 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas que a gente falou ontem. E ele tem a essência, né, do ODS 17, que dentro do que o Bruno explicou ontem, ele fica entre aquelas condições de contexto, que são aqueles 2 ODSs que não são tão específicos, que englobam e que são, né, a forma como a gente vai fazer, o contexto que se dá, né, para eu conseguir implementar determinados ODS, eu entendo que eu preciso fazer parcerias para isso, né? Eu acho que muito legal a gente falar sobre a potência das redes, dos ecossistemas de impacto, e o quanto isso tem gerado visibilidade, tem entrado em muitos debates, inclusive em grandes empresas, do quanto o trabalho em rede colaborativo é através de parcerias, inclusive com concorrentes, é o futuro do impacto, né? A gente precisa construir junto o impacto, a gente precisa entender que se a minha empresa é do mesmo segmento, e empresas do mesmo segmento que o meu, geram um impacto negativo parecido com o meu, por que eu não vou dar a mão e realmente juntos criar um impacto positivo e diferente no planeta e na sociedade? Então, esse ODS 17, para mim, ele é quase default, né? Sempre a gente deveria fazer a partir desse olhar. Então, o módulo inicial começa por ele, por mais que ele seja o último ODS, concordo que ele deveria ser o primeiro. E aí, esse módulo, ele faz todas as perguntas dentro, dividido pelos 10 princípios, então, que também se dividem entre as 4 áreas, que é meio ambiente, direitos humanos, trabalho e anticorrupção. E aí, lembrando por que é importante a gente fazer o cadastro inicial correto, escolher corretamente a nossa empresa e o nosso setor, porque essas perguntas são totalmente adaptáveis, né? Elas, 5 áreas, né? Tem a introdução também. Elas são como que fala? Tailor-made para seu setor. Então, quando você faz o cadastro, a conjunção das perguntas que se forma é diferente para cada setor. Pode passar, Bruno. Eu falei meio rápido, né? Eu falei mais rápido que os slides, mas é isso que eu traduzi aí, que são as áreas, e aí isso que é a construção diferente. Então, tem 70 versões diferentes de perguntas, juntando setor, tamanho e mercado. Então, dependendo da escolha que você fizer, diferentes conjuntos de perguntas vão chegar para você. Isso faz toda a diferença para a sua pontuação e para a sua avaliação de impacto. É isso que eu acho que é muito interessante da ferramenta e que eu acho que vem muito, né, do B-Lab, da avaliação do Sistema B, que por mais que a gente esteja uma visão global de impacto, né, as estratégias são diferentes para pequenos negócios e negócios grandes. O que é prioridade para um grande negócio é diferente. Então, por mais que a gente esteja avaliando as mesmas ODS e a pontuação no final você compara, né, você compara a sua empresa com o país, a sua empresa com todas as empresas, ou com empresas do seu porte, né? E aí você tem que entender também essa gradação. Por isso que o questionário, por mais que seja o mesmo link, é o mesmo 100% ou 50% no final para comparar. O que está gerando essas informações, né, são 70 versões de questionários diferentes. Então, tenho certeza que talvez empresas gigantes e multinacionais vão ter uma complexidade de dados e um detalhamento nessas ações talvez muito maior do que empresas menores que não têm um departamento só para cuidar disso, né? Então, esse questionário adaptável eu acho uma ferramenta muito interessante para conseguir, de fato, mapear impacto de uma maneira clara e acessível, né? Volta 2 para cima, por favor, Bru, só para eu complementar um pouco. Dentro da parte de introdução, a gente está falando de questões como governança, cadeia de fornecimento, um pouco como você se relaciona com seus fornecedores, a sua relação com os seus funcionários, questões nos direitos humanos, a gente vai falar sobre
onde a empresa, os termos que a empresa já se compromete com os seus funcionários, respeitar a relação, né? Existem várias regulamentações de direitos humanos que você pode seguir. Então, eu achei muito interessante, porque você vai aprendendo coisas que talvez você não tinha mapeado como necessárias, né? Então, ele faz uma pergunta, você já tem relatório tal que fala dos seus compromissos com direitos humanos. E aí você fala, nossa, eu nunca soube que existia esse relatório, eu posso fazer. E aí você tem aquele processo de marcar como um objetivo, aí uma meta para você alcançar, você volta e marca. E aí, só para fomentar, deixar isso claro também, o baseline, ele é o módulo inicial. Então, enquanto você não terminar ele, você não desbloqueia os outros ODSs. A mesma coisa vai ser para o meio ambiente e anticorrupção, né? Quais são as práticas ambientais da empresa, onde que essa empresa tem um foco de prevenção e regeneração, né, ambiental, quais iniciativas você promove, qual as responsabilidades ambientais. A mesma coisa na corrupção, se você tem práticas anticorrupção, né? Não é só conceitual ser anticorrupção, qual que é a sua prática de extorsão, de suborno. Então, isso é muito específico dentro desse baseline. Pode passar. Pode ir, Bru. Acho que a gente está com um delay, né? Você está vendo minha tela? Chegou aí? Espaço de comparação. Agora eu tô. Tá. Porque acho que agora a gente começa a entrar também numas ferramentas e funcionalidades, né? Praticidades que o Action Manager, o gestor de atividades, gestor de tarefas dos ODS, ele traz para a gente. E aí eu acho que é importante trazer essa questão da comparação, né? Logo depois do questionário. A gente acabou de falar que são 70 questionários diferentes, né? Mas no final a gente está comparando, né? A gente está comparando a sua empresa com relação a país, porte, setor. Então, naturalmente, você vai ajustando também qual é a sua base de comparação, mas é sempre bom você ter sei lá, eu como engenheiro, a gente fala uma normalização, né? Você tem várias variáveis, mas qual é a base zero? Da onde você está partindo? Então, comparação é muito importante também. Naturalmente, além da comparação, você tem a questão dos pontos obtidos, né? Tanto no geral, e aí você tem os pontos por pergunta. Cada pergunta que você for ali respondendo, você vai ver a quantidade de pontos que você recebeu naquela pergunta dentro dos pontos possíveis. Então, você entende se é uma pergunta que representa muitos pontos, se você foi bem ou não foi bem, mais do que o número absoluto, né? Se 2 vale mais que 10. Mesmo esquema aqui, né? Quando você tem uma categoria, quando você fecha uma ODS, quando você fecha uma sessão, você tem essa pontuação geral ali. Então, também, quantos pontos você conseguiu naquela sessão. E aí você começa a comparar entre sessões, né? Eu estou muito bem nessa ODS, naquela ODS não tão bem, etc. E, naturalmente, que a gente acabou de falar na comparação percentual, né? Que é o quantos por cento do geral desse indicador, né? Dessa ODS, enfim, ou até mesmo do total ali, você conseguiu atingir, né, do possível. E aí você, de fato, compara com empresas de setor, que é o que a gente trouxe aqui no slide anterior, né? A comparação é sempre feita com uma base de 100. Por mais que o ponto seja 2,37, 0,75, fiquem tranquilos que no final a gente vai dar numa base percentual. Como a gente falou também no primeiro dia, né, você consegue, pelo próprio Action Manager, definir quais são os seus objetivos, né? Objetivos com relação a alguma das perguntas ou alguma das metas. Então, você consegue, a partir daquela resposta, né, você respondeu que, sei lá, como a Flora trouxe um exemplo aqui antes, mas você não está atingindo o máximo da pontuação que você acha que você poderia naquele tema. E você já sabe onde você quer chegar naquele ponto específico.
E aí, sei lá, você não faz a gestão de resíduos de todas as áreas, só no seu escritório, você quer levar isso para a fábrica. Então, você começa a graduar também o quanto você vai se engajar nisso, não só com notas, né, mas prazos, e você define também a questão do receber lembretes, né, para te trazer isso. Mesmo esquema, né, objetivos. Ali a gente estava falando de metas aqui, e aqui você consegue ou incluir, ou atirar, ou marcar esse objetivo como prioritário, né? O mesmo esquema. Você consegue adicionar metas e tarefas com relação a uma ODS específica, né? E você tem aí um mapa, né? Um painel de objetivos, tanto de objetivos em andamento, objetivos que estão por vir, porque você estabeleceu um prazo que é próximo, então ele vai começar a entrar em vigor aí para frente, ou alguns objetivos que você já chegou, né? Acho que celebrar também as conquistas nesse processo é sempre importante. Então, olhar, quem sabe um dia a gente vai ter muito mais objetivos completados do que a cumprir, mas é sempre bom ter essa visão, né? Agora a gente começa a entrar em algumas questões muito específicas do questionário, mas são algumas dúvidas que eu acho que vocês podem ter quando começarem a preencher. Eu vou passar bem rápido por ela, né? No baseline, então, você escolhe o seu tipo de indústria, mas também se algum daqueles tipos de produtos específicos são mais próximos daquilo que você comercializa. Mais uma vez, aqui a intenção é facilitar que o questionário esteja adaptado ao máximo para a sua realidade de empresa, né? Quando a gente fala das perguntas do questionário, a gente tem basicamente ali 3 tipos de perguntas. Então, você vai ter perguntas que são caixas de seleção. Então, quais das medidas você adota? Você pode marcar mais de uma, né? Então, eu adoto todas essas medidas, ou só uma delas, ou nenhuma delas. Você tem algumas que são múltipla escolha, ou seja, você tem as respostas ali, você só pode escolher uma delas, ou você tem respostas que são descritivas, né? Então, são tipos diferentes de pergunta. Outra funcionalidade que eu adoro, que, mais uma vez, para mim é muito parecida com a questão do Impact Assessment, né? Quando você trava numa pergunta e você tem dúvida e você não sabe nem o que a pergunta quer dizer, né? Você tem aqui opções, né, de ou aprender com a pergunta, então ele já tem aquelas algumas respostas, não só com explicações, né? Olha, essa pergunta, qual é a quantidade mínima de dias de licença, sei lá, remunerada aqui que a gente colocou, né? Então, a gente está falando da empresa de quanto direitos trabalhistas, né, na tomada de decisão, sei lá qual é o esquema da explicação aqui, mas, enfim, ele entra num detalhe da explicação daquela pergunta para que você entenda ela melhor, e ele traz também alguns exemplos, né, como você pode implementar isso. Então, são formas muito... É muito intuitivo, né, e educativo. Então, quanto mais você vai mergulhando, mais você pode aprender sobre esses temas, ODS, e como pôr os ODS na prática. Além da questão do aprender, você tem os comentários, né? Então, se você não conseguiu entender a pergunta, se a resposta não foi suficiente, se o exemplo não ficou claro, você tem um lugar para fazer comentários, e aí você pode escrever, botar anexos, links, enfim, e fazer um comentário naquela pergunta para que o questionário seja cada vez melhor. Como a gente já falou, a gente falou de metas, a gente falou de estabelecer objetivos e tal. Você tem aqui no canto superior das sessões, você tem esses 2 ícones que você consegue marcar aquela pergunta como relevante, você consegue botá-la como estrela, como prioritária, você consegue estabelecer meta, né? E depois voltar naquela pergunta de uma forma mais fácil, né, de resgatar ali aqueles objetivos. Já entrando na questão dos módulos específicos, né, quando a gente entra nos módulos das ODSs, né, quando a gente libera o baseline, preenche o baseline e o questionário se ajusta do seu jeitinho, cada módulo de ODS tem aí suas sessões que fala do modelo de negócios, como o seu modelo de negócios pode contribuir né, para atingir essas ODSs. A gente tem operações internas que você pode fazer na sua empresa, que são práticas internas, cadeia de fornecimento, ou seja, o que você faz com seus fornecedores, parceiros, a rede ali, a ação coletiva, como é que são parcerias para isso, e aí traz a questão de visão de nível de risco, né, o quanto isso é relevante também para o seu negócio. E aí a gente viu algumas falas, algumas pessoas, e até no exemplo de ontem, né, a Ambev, muito focada na questão da água.
não é só porque ela está preocupada com salvar o meio ambiente e o canudo das tartarugas, né? A Ambev ela pode vender tonelada de produtos, mas basicamente ela vende água engarrafada, né? Então, a escassez de água potável, o risco de um não fornecimento, de uma falta de saneamento, oferece muito risco para o negócio dela. Então, pode nem ser a especialidade deles, eles falam de marketing, de branding e tal, mas eles têm que começar a ter, e hoje cada vez mais, né? E aí tem a linha de água AMA, que é um negócio social, a Ambev começa a investir muito em água, porque água é um tema, além de relevante, de alto risco, né? Aquela matriz de materialidade, né? Quais são os temas e qual é a relevância desses temas para a sua empresa e para os seus stakeholders. Isso é muito importante. E aí, mais uma vez, você começa a ter o nível de risco, né, dessa ODS para o seu porte, para o seu setor, para o seu país. Nível de risco é um critério de escolha, né? Pode não ser muito importante, mas se o nível de risco for alto, começa a ser urgente e a gente tem que começar a remediar esse problema. Então, mais uma vez, né, quando a gente falou, todas as respostas desse módulo inicial elas são combinadas com as respostas dos módulos das ODS. E é a partir dessa combinação de respostas que você tem o resultado final. Então, deve ser tipo aqueles... Eu fico brincando que é tipo os algoritmos de Facebook e Instagram, eles já tomaram conta do sistema B e do BLab, ninguém sabe direito como é que as contas acontecem, mas os algoritmos calculam isso internamente, automaticamente, e eles dão essas respostas para a gente. Só complementando, tem, então, umas perguntas cruzadas mesmo. Quando você responder ali no baseline, você vai ver, no módulo inicial, você vai ver, vocês têm um entre parênteses ODS 8, né? E aí, quando você termina o baseline e ele abre as outras ODS, alguns ODS já estão com uma pontuação mínima de alguma resposta que você já deu no baseline, que já serviu para o resto. Mas é bem pouco mesmo, mas... vocês veem que já estão um pouquinho ativados os outros ODS. E aí, pode passar, Bru? Eu vou falar aqui. Então, realmente você vê que é uma ferramenta que estimula o debate, estimula a reflexão, e ela pode muito ser usada em workshops de equipe, porque você vai levar as temáticas que aparecem nas perguntas para reflexões profundas. Então, será que a gente vai ter, então, um modelo anticorrupção dentro da empresa? Como vai ser esse modelo? Quais serão as premissas que vão ter nos nossos termos, que os funcionários vão ter que assistir tais cursos, vão ter que fazer tais compromissos, assinar tal termo que vai conter tais coisas. E para todos os ODS é uma imensidão de temáticas que devem ser discutidas dentro da empresa. E aí, passando, por isso que ontem eu trouxe muito essas recomendações, né? Então, faça isso em equipe, não fique frustrado, porque você está começando o caminho de definir metas, de medir o impacto. Às vezes você achava que você estava indo super bem, que sua empresa é super consciente, quando você faz lá o baseline dá 40% do que poderia dar, sabe? E aí é um pouco frustrante, mas realmente é um processo de construção e é muito profundo. Então, seja honesto, né, com as informações que você está desenvolvendo, porque essa honestidade vai te dar a possibilidade de evolução. E aí planeje todo esse processo, como ele vai ser, não desista. Eles falaram muito isso assim para a gente. É cansativo, mas você chega num resultado muito legal no final, né? Quase que você não precisa ir buscar informações fora. As próprias perguntas te dão essas informações do que você precisa para melhorar o seu impacto e a sua avaliação de impacto e as suas metas. Aproveite, né, o processo. Com isso, com certeza, você vai poder conhecer melhor a sua empresa e tomar decisões por ela. E comunique esses resultados, né? A transparência ela é um pilar muito importante dentro do sistema B, dentro dos ODS e desse futuro do trabalho que a gente quer construir.
E é isso, essas informações vão ajudar muito para que os dados que a gente amplie a base de dados de impacto mundial e as nossas metas para a Agenda 2030. Acho que é um compromisso coletivo que a gente faz quando se inscreve nessa plataforma, porque a gente amplia a possibilidade das pessoas fazerem essas comparações e avaliarem realmente os seus caminhos. Eu acho que ela fica até mais acessível, é um primeiro passo aí antes de uma avaliação B, sabe? De um caminho B. Pode passar, Bru. A gente pensou agora em abrir com vocês a plataforma para a gente dar uma navegada, né, Bruno? Clica aí para a gente ir juntos. Tá indo. Espera aí. Vai ser um desafio com aquele tamanho de letrinha que tem na plataforma, né? Cara, eu pensei nisso e, assim, até, né, outra questão. Eu abri uma inscrição fictícia, né, vamos dizer assim. Eu comecei a preencher. Na verdade, é até uma provocação. Eu quero começar a preencher para a escola em que eu trabalho. Eles falam muito de impacto, eles falam muito de ações ambientais, mas eu acho que é pouca estratégia, né, voltada para isso. Então, deixa eu só... Achei que tinha aberto aqui. O que eu acho que aparentemente é bem legal é que, assim, eu já fui pesquisar no passado como é que a gente fazia adequação para os objetivos, né? Uhum. Pega o tal do Compass que existe lá É horrível. Porque o Compass, ele fala assim, você basicamente o que tem que fazer é olhar os ODS e ver quais tem a ver com a sua empresa e quais... E normalmente o pessoal tem aquela tendência também só de querer endereçar os ODS que de alguma forma pode ser que a empresa queira ajudar, mas não olha os que a empresa impacta também, né? Então me dá a impressão, e agora de novo, só botando a mão na massa para ver, e por isso que eu vim fazer o treinamento, a ferramenta ela realmente quer dizer, a hora que você põe o tipo de indústria e você começa a preencher, ela começa a te trazer os dois lados da história, né? Quer dizer, tanto as oportunidades que você tem para endereçar, mas também o que você precisa ficar olhando, o que você está fazendo, né? Ou seja, o que você pode contribuindo negativamente e não tinha parado para pensar, né? Eu acho que ele te dá mais do que só a medição, né? Ele já te entrega plano de ação, né? Eu acho que isso eu acho que traz uma estrutura para esse planejamento de impacto, porque quando a gente fala de planejamento de metas nas empresas, né? Primeiro que a gente está trazendo naturalmente impacto para dentro do planejamento da empresa, né? E aí isso traz essa visão um pouco mais acelerada de chegar nesse objetivo e medir e garantir que o objetivo foi atingido. Então, essa ferramenta ela ajuda não só na visão, mas nesse planejamento estratégico, né? Então, sem falar que eu acho que ela é muito... Ela traz, por mais que a linguagem às vezes seja um pouco mais difícil, né? Você tem a explicação da pergunta, você começa a se aprofundar nos temas das ODS enquanto vai preenchendo o seu, né? Eu fiquei com bastante essa sensação aí, que você é muito provocado, né, durante o processo, assim, de expandir as suas possibilidades de impacto, né, para além da que você quer mostrar para o mundo, é qual que você vai fazer real interna, né? Vocês conseguem ver aí o painel central? Sim. Né? Eu abri ela ontem aqui, então não deixa aí viver, mas minha pontuação tá 0 ali, tá brabo aqui, tá longe de certificar isso aqui, vai ser uma complicação. Mas, como a gente tinha falado ontem, né, aqui do lado você tem um painel, enfim, bastante autoexplicativo, né? Se você quer ver os relatórios, naturalmente só tem relatórios depois que você preenche, mas enfim. E aí eu queria deixar a gente começar esse módulo básico, porque infelizmente a gente não tem as ODSs liberadas, eu não preenchi o módulo básico ainda para esse modelo de negócio, era por aqui que eu queria entrar.
E aí entender um pouco como é que está de legibilidade. Vocês querem que eu aumente um pouco a fonte? Se der para dar um zoomzinho, ajuda, né? Aí. A gente perde um pouco a visão do painel aqui do lado, mas lembrem-se que o painel está aqui do lado. Então, características do setor do produto, que é a primeira, né? Que é a primeira pergunta, e aí nesse caso aqui eu coloquei como educação. Aí eu acho até bom que a gente tenha a Ive, que a gente já vai tirando umas dúvidas aqui, ela já vai ajudando a gente. Não, mas brincadeiras à parte, a gente soube que teria alguém do Sistema B vindo hoje no final da live. Não Sistema B de folga, que nem a Ive. Sistema B que está vindo assim, focado na missão, entendeu? Mas que vieram aqui tirar algumas dúvidas, né? Porque, naturalmente, quando você fala que é uma escola, eu entendo que eu trabalho de alguma forma com comunicação, com tecnologia da informação, mas eu não sou uma empresa focada especificamente na tecnologia da informação. Mas eu, como escola, que quero entender os impactos dessa minha atividade, eu marcaria aqui que é uma coisa ligada à tecnologia da comunicação, informação, e como é que a gente dissemina esse tipo de atividade, né? E aí dúvida, enfim, né? Se tiver alguma dúvida. E aí, alinhamento de empresa com bom desempenho. Quando a gente fala de desempenho socioambiental, né? A gente começa aqui, como você está fazendo o SDG Impact Manager, possivelmente você não está ainda muito por dentro, se você já atingiu a meta ou não, como é que você está chegando, mas é muito mais com relação a qual é o compromisso que você estabelece com isso, né? Não, eu sou muito preocupado com o meio ambiente, depois que eu resolver todos os meus problemas, pagar todos os meus funcionários, todos os meus sócios, resolver, aí se der lucro, aí eu vou investir num copinho compostável lá para a minha cafeteria lá, ou para o meu refeitório. Né? Aqui a gente está perguntando se ela tem uma missão formalizada por escrito. Você como negócio, você como empresa, e isso eu penei muito na hora de certificar no B ali, que você tem que colocar coisas para dentro do seu contrato social, do seu estatuto. Porque eu agora posso levar a empresa nessa direção, mas a gente está certificando uma empresa, a gente está vendo ações de um negócio. Então, como é que você garante que esse negócio ele vai manter essas práticas, essa ideologia ao longo dos tempos, né? Então, a gente fala não só dessa questão de uma missão formalizada, né? Mas processos formais que integrem essas questões de sustentabilidade na estratégia. Se, sei lá, os executivos têm algum tipo de remuneração ligada a impactos ambientais ou não, né? Se tem conselho administrativo, se não tem. Na minha escola, parte dos funcionários pensa nisso, né? A gente tem aulas de sustentabilidade, a gente fala sobre reciclagem, mas isso não está no meu estatuto. Se mudar o gestor da minha empresa, pode ser diferente, não é o meu board que está definindo isso. Isso é uma questão operacional. Meus funcionários hoje têm atividades ligadas a questões ambientais e sociais, né? E aí, mesmo esquema que a gente tinha falado, né? Aqui eu podia ter ganhado 2,67 pontos. Eu ganhei 0,53. O que está faltando aqui, cara? Onde a minha empresa pode chegar para eu achar que eu estou realmente assim brilhando nesse tema? E aí, não sei, para alguns pode ser a questão de remuneração dos executivos. Eu acho que se meus executivos ganharem dinheiro a partir de impacto ambiental, essa é a minha meta. E outra pode ser, não, a gente tem uma missão formalizada por escrito, com compromisso, direito de trabalho. Cada um tem a sua missão aqui estabelecida, né? Mesmo esquema para os ODS. Você conhece os ODS, você leva em conta os ODS, mas você já identificou e já estabeleceu metas específicas do seu negócio? Possivelmente você pode até ter a meta, você não sabe como atingir, né? Você já alinhou métricas contínuas de sustentabilidade que você tem internas da sua empresa com as ODS? Então, são perguntas que elas vão, de alguma forma, entendendo qual o nível de engajamento e formalização que você tem com esses compromissos e metas, etc. Aqui, eu não tenho nenhuma das alternativas acima. É a primeira vez que eu estou olhando ODS na minha vida, né? Mas eu acho que é super importante marcar ela, né? Ela é uma meta para mim, porque se a minha empresa não tem metas claras, objetivos identificados para atingir as ODS, etc.,
eu posso nunca chegar nos meus objetivos. Então, para mim, é muito importante... Não, eu fui entrar de volta no link do YouTube depois, se a gente quiser, só para ver. Eu acho que a pessoa do Sistema B está tirando dúvidas lá. Às vezes a gente pode também roubar as dúvidas. Roubar as dúvidas dos gringos. Bom, aí só para sair dessa janela aqui, que eu estava aqui só navegando, né, naturalmente, para a gente entender como é que você estabelece uma meta. Então, eu marquei a pergunta lá, podia nem ter marcado ela, mas eu marquei a estrelinha e apareceu, pô, a minha resposta é nenhuma das alternativas acima. Qual é a minha meta? Eu quero identificar quais são as minhas estratégias. Em quanto tempo eu quero fazer isso? Pô, em 6 meses. E eu quero receber lembretes por e-mail. Eu vou lá e salvo. E aí você passa a ter uma meta relacionada às ODSs nesse ponto específico. Entendendo que aqui eu não ganhei ponto nenhum. E bola para frente. Então, isso vai acontecendo em todas as perguntas do seu questionário. É muito importante na hora de pensar em funcionários tempo integral, funcionários meio período. A gente tem no Brasil uma questão de formalização, MEI, prestadores de serviço, como é que opera isso. Então, é importante você deixar isso claro, até se você tem regras de triagem de fornecedores que tenham ODS ou essas questões em mente. E aí, mesmo esquema, né? Essa aqui era uma sessão que a gente estava falando de contribuição para os ODS, e a gente tem uma série de temas relacionados às ODS. Depois, questões de direitos humanos, trabalho, pagamento de salário digno, números de folga, direitos trabalhistas, as questões ambientais, né? Lembrando que aqui a gente está estabelecendo bases, né? Então, você tem algum tipo de monitoramento do sistema de água? Não estou perguntando qual é a sua meta para garantir acesso à água e saneamento. Assim, o que você faz com relação à água na sua empresa? Você mede a sua água, você tem meta de redução, você tem relatório disso. Então, está muito mais nesse lugar, né, de estabelecer as premissas, e sabendo que essa pergunta ela pode ser encontrada dentro do ODS Água e dentro da avaliação B do Impact Assessment. Essa pergunta ela compõe outras sessões, mas aqui a gente está estabelecendo uma baseline, uma linha base. Mais alguma coisa, Flora? Porque eu não consigo passar dessa sessão se eu não preencher toda ela e eu não tenho tempo para todo esse preenchimento. Então, se alguém tiver alguma dúvida nessa sessão, quer que eu entre na pergunta, a gente pode dar uma olhada. O que vocês acham, pessoal? No meu caso, eu tenho plena consciência que assim, eu vou ter que sentar e fazer para poder... Ter dúvida, né? Sincero. Não, mas vocês tiraram um monstro da minha frente, tá? Porque então... eu achava que era mega enrolado, mega chato. E eu tô achando super tranquilo. Eu tô, assim, motivado para sentar e preencher. Meu celular começou a tocar no computador. Não, fala aí, você tá super motivado? Não, tô falando que, para mim, vocês tiraram um monstro da frente, sabe? Sim. Assim, bem mais simples para preencher do que eu achei que fosse. Sim. Na verdade... que tem que sentar e fazer. Tem que sentar e fazer, e aí tem que sentar, fazer, marcar para voltar depois. Essa resposta eu não tenho, tem que falar com fulano. Caramba, se eu não tiver o dado daquele ciclano, eu não consigo. Você vai precisar de ajuda em alguns momentos. Mas é aquilo, né? Você já sabe qual é a pergunta. Você tem que buscar as respostas. Difícil é você ficar olhando para onde eu vou, o que eu faço. Né? Aqui você tem, pelo menos, como eu falei, né? Uma visão de onde você está e já consegue estabelecer metas, saber quais informações faltam. Acho que isso é muito, muito prático. E eles já falam, né, que é uma média de 1 hora por ODS, vai. Você já consegue medir que você vai demorar no mínimo 17 horas respondendo. Aí você ainda tem que buscar as informações, né? Então, dependendo da maioria, se é uma empresa que você vai fazer uma consultoria, você não sabe muitas informações. Como que você vai reunir essas informações? Eu acho que é uma coisa que tem que dedicar no mínimo umas 30, 40 horas para fazer, né?
E aí, sem querer assustar nossos amigos, não há necessidade de preencher todos os 17 ODS para você começar a fazer e medir os seus resultados. Você pode começar a entender, né, seu impacto por ODS e fazendo a coisa gradual. Eu acho que, como toda ação ligada à sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, o processo é muito importante, né? Não que o resultado e os objetivos não sejam, mas preencher, mapear, estabelecer metas por ODS já é um caminho muito mais alinhado aí. Exato. Eu só perguntar uma coisa para vocês. Uma coisa que acontece quando a gente acaba preenchendo o BIA, né, o Bem Impact Assessment, é que surgem algumas dúvidas. Não existe um centro de respostas oficiais, mas eu sei que no Sistema B, por exemplo, tem uma pessoa que tem ajudado. O SDG, o Action Manager, como funciona? Existe algum centro de dúvidas para tirar dúvidas de resposta? Algum processo? Como é que funciona? Você tem aqui, né, feedback das perguntas, então algum comentário, alguma dúvida, como você pode melhorar essa pergunta, né? Isso tudo ele é feito de uma forma mais automatizada. Até mesmo no Impact Assessment, você tem alguns líderes de comunidade, alguns multiplicadores, pessoas que estão apoiando cada vez mais pessoas a preencher, mas pelo menos das vezes que eu tive, né, enfim, a oportunidade de certificar, o contato direto mesmo, de alinhar, de tirar dúvida no detalhe, era depois que você preencheu. Assim, preenche tudo, cara. Depois você vem falar com a gente. E aí você vai tirar dúvida de perguntas e respostas que você já deu, mas quando você vai, de fato, para essa segunda fase de ter um contato muito direto, de tirar dúvidas, já é depois de ter preenchido. Ou, enfim, naturalmente, essa coisa de multiplicadores, suporte da comunidade B, né, que ajuda isso de uma forma mais informal. Aqui no Impact Assessment, no gestor de atividades, você tem a questão de temas, né? Sei lá, gostei da pergunta, não ficou clara, a tradução não está boa. Quer mais um zoom? Acho que eu consigo mais um. Não dá para ver, sim. Agora eu não consigo clicar no botão. Espera aí. Dei muito zoom. Eita. E talvez com o próprio sistema B, né? Eu vi aqui que falou que você é multiplicador B, talvez o próprio sistema B possa tirar algumas dúvidas. Acho que as que eu tirei foi com o sistema B. Não, mas sabe o que é engraçado? É porque se fala muito pouco no Brasil dessa ferramenta, não do Impact Assessment. Do Impact Assessment todo mundo fala. Do Action Manager é que se fala pouco. Exatamente por isso é que eu vim participar daqui. Eu perguntei para o pessoal do Sistema B, eu falei, gente, é aberto para todo mundo? Eu falei, eu quero entender mais, porque quando saiu a ferramenta, eu achei uma ideia super legal, mas a gente escuta falar muito pouco. Então, a ideia é como é que eu uso para minha empresa e como é que eu ajudo as outras pessoas, como é que eu estimulo outros a usarem, entendeu? E aí você tem essa pergunta, a hora que você trombar numa pergunta que você não entende direito o que é, para quem que você apela? Sim. Acho que é porque é novo, né, Armando? Acho que é porque esse ano que lançou, acho que eles estão pensando em estratégias para disseminar esse workshop, acho que foi uma delas, né? Daqui a pouco... Dissemina mais. Eu acho bem legal, eu acho muito boa. Não, eu fiquei encantada também. Eles chamaram, a gente é do Social Lab, não sei se você já ouviu falar, mas a gente também está chegando no Brasil. Hoje a gente lançou nossa primeira campanha de inovação aberta. Se você colocar aí comunidade sem o e.sociallab.com, você vai ver aí nossa primeira campanha com a Ambev, que a gente lançou hoje. E o time do Social Lab México estava trabalhando com o Sistema B para a criação desse workshop. E aí eles deram um treinamento para a gente poder dar esse treinamento para vocês. E fiquei encantada também, porque eu não conhecia antes, não é mesmo difundido aqui no Brasil. E eu acho que isso pode potencializar muito o caminho das empresas. De avaliação de impacto, inclusive de ampliação, e trazer esses impactos para... A gente tem falado muito sobre isso virar meta dos executivos, né? De quem está à frente na liderança das empresas, ter mais claras suas metas com as ODS, sabe? E como você trouxe, né? Fala-se muito do Sistema B e naturalmente fala-se muito do Sistema B
para alguns, né? Tem pessoas que realmente não escutam falar, e quando você fala de empresa B, você ainda tem que falar, né, do Impact Benefit, do Impact Asset. Tem todo um trabalho que eu acho que é válido. Eu já fui empresa B, eu continuo defendendo, né, a certificação da empresa B, eu acho muito válida, mas eu acredito que os ODS eles são muito mais globais, né, públicos, acessíveis de alguma forma, né? Todas as empresas... Alô? Estamos ouvindo. Ah, tá. Todas as empresas, né, a gente está falando de um pacto global, né? As ODS são objetivos gerais de desenvolvimento sustentável. Quando a gente traduz para essa linguagem que países, governos, né, pessoas, empresas estão usando, a gente consegue, de fato, comparar, estabelecer metas conjuntas, novas parcerias, que talvez as empresas B consigam muito entre empresas B. Que a gente sabe que é a transparência... Alô? Cara, minha tela travou completamente. O áudio não está travando, a imagem que está. O áudio está...